Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje nós vamos falar no SOS Convida sobre síndromes raras infantil. A SOS do Câncer, ela atende pacientes com câncer e crianças com doenças raras. E certamente existem muitas dúvidas sobre as síndromes raras em crianças. E para falar sobre esse assunto, tirar nossas dúvidas, nós vamos conversar com a doutora Viviane Santos de Mendonça. A doutora Viviane, ela é formada pela UFMG com residência em pediatria e neuropediatria pela FEMIG. Hoje, neuropediatra da clínica Tizu de Pediatria. Seja muito bem-vinda, doutora Viviane. É um prazer conversar com você. Obrigada, é um prazer todo mundo. Que bom. Doutora, vamos fazer a primeira pergunta. Eu gostaria que você explicasse, por favor, o que são síndromes raras. As síndromes raras, elas são também chamadas de doenças raras ou de doenças órfãs, depende da localização do lugar onde você está, ela pode ter termos diferentes. São doenças que acometem uma pequena parcela da população. No Brasil, a gente denomina, são doenças que acometem 65 indivíduos em 100 mil habitantes. Então, por exemplo, vamos colocar, Divinópolis tem 200 mil habitantes, tá? Então, seriam 130 pessoas em 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Você falou órfã. Órfã no sentido de sozinha, solitária? Não, um termo que é usado, agora eu não me recordo se ele é usado na Europa ou nos Estados Unidos, mas elas são também chamadas de doenças órfãs. O motivo eu não sei. Essas doenças, elas ganham uma evidência mesmo, elas ganham um destaque mundial a partir de 2013, por causa de manifestações dos pais. Entendeu? Por causa de quando você tem você faz um diagnóstico de uma doença rara, os pais começam a buscar. E eles encontram ONGs, associações de pais, que interessante que eles estão assim, quebrando as fronteiras mesmo. Sim. Então você tem um paciente com doença rara aqui que se comunica com uma criança, os pais de uma criança nos Estados Unidos, na Alemanha, grupos, na então tem os grupos de ajuda. Sim. Esses grupos é que movimentaram o mundo para entender, as doenças raras, elas existem. Merecem uma atenção. O termo órfão, sinceramente, eu não vou saber te explicar exatamente não, mas eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido. E todas as síndromes raras, doutora Viviane, elas são degenerativas? As síndromes raras são divididas em degenerativas e proliferativas. A grande maioria é degenerativa, progressiva e pode levar à morte mesmo. As proliferativas, por exemplo, uma delas é a acromegalia. A acromegalia é uma síndrome que você tem uma proliferação na hipófise, onde é feito um tumor, um adenoma, que pode trazer o gigantismo, aqueles pacientes que crescem muito. Pode trazer manifestações neurológicas também, mas não é uma degenerativa, é uma proliferativa. AME é degenerativa? Sim. A AME, ela é degenerativa porque você tem perda de movimentos mesmo, dos 4 membros. Ela é variável, depende da idade de aparecimento da AME, aí é o tipo dela, tipo 0, tipo 1, tipo 2, por aí vai. E acaba que sem movimento você vai tendo perdas também. Musculares. Exatamente. Você não movimenta a máquina, Então você vai tendo perdas neurológicas mesmo com essas crianças. E além de restrições respiratórias, maior número de infecções, necessidade de gastro, e de tráqueo. Entendi. E por que elas ocorrem? 80% delas são genéticas. Genéticas. O restante é 20% devido a alguma causa ambiental, infecções, alguma doença imunológica, mas 80% são genéticas. É genética. E alguns fatores gestacionais, doutora Viviane, ou a prematuridade pode contribuir para que o bebê desenvolva alguma síndrome rara? Sim. Pode estar nesses 20%? Sim, exatamente.
Eu falo no consultório assim, o álcool, a cocaína, o crack, medicamentos não autorizados pelo obstetra, eles funcionam como se fosse uma radiação, entendeu? Hoje a gente fala muito em epigenética. O que é epigenética? É a interação do que você recebe dos seus pais, de código genético, com o ambiente. Entendeu? Então o feto ele pode receber um código genético bom, vamos colocar assim, mas aí ele tem uma mãe, né, uma genitora que usa drogas, que bebida alcoólica, e essa condição gestacional ela pode interferir e provocar uma doença rara sim, da mesma maneira que a prematuridade. Na prematuridade o bebê ele não está pronto. Sim. Então ele vai ser exposto a um ambiente que é hostil a ele, né? Então ele vai ser exposto à falta de oxigênio, que a gente chama de hipóxia, hemorragias, infecções também podem causar doenças raras. Podem contribuir para isso. E todas as síndromes raras comprometem o neurológico da criança? Não. Uma grande maioria, né, dessas síndromes raras tem manifestações neurológicas, sim. Mas a gente tem algumas síndromes que não acometem o neurológico. Durante a minha residência, eu vi uma síndrome que chama ictiose lamelar. É um indivíduo para 200 mil. Nossa, é bem raro. A vez que eu vi, só vi essa vez, de medicina a população de Divinópolis toda. É uma para a população toda. Né? Ela é puramente cutânea, é pele. Só na pele? Não tem manifestação. Então ele anda, ele come, ele faz de tudo normalmente ou não? Esse é um pouco mais complicado, porque realmente ele tem não tem uma pele, ele tem uma membrana só. Então ela descama muito, então fica na pele, fica na carne viva. Como se ele tivesse queimado. Sim, exatamente. Exatamente isso. Mesmo, exatamente. Nossa, e o teste do pezinho, doutora Viviane, é importante no diagnóstico precoce das doenças raras? Sim. Nós temos 3 tipos de teste do pezinho. Então vamos lá. O teste do pezinho, que é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, ele contempla 6 doenças. Então nós temos fibrose cística, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, hiperplasia de adrenal congênita, anemia falciforme e deficiência de biotinidase. Qual que é a questão do teste do pezinho oferecido pelo Sistema Único de Saúde? Essas doenças elas são tratáveis. Entendeu? Então ele tria doenças que são tratáveis e que muitas vezes não tem manifestação no nascimento. Outros testes do pezinho que a gente tem o Plus, que aí contempla umas 9, 10 doenças, isso é variável de região para região do país. E temos o Master, que contempla até 30 doenças. O Plus, ele é custeado por planos de saúde. O Master, aí tem que ver o plano. Aí tem que ver se ele custeia. Então, o ideal seria que fizéssemos o Master, porque aí rastrearia todas não, mas pelo menos 30 doenças. E aí poderia diagnosticar precocemente. Sim, com certeza. Então, o ideal, o Master. E, doutora Viviane, as síndromes que não são diagnosticadas através do teste do pezinho pode levar algum tempo a apresentar sintoma? Sim, tanto as síndromes que são diagnosticadas pelo teste do pezinho, como doenças neurológicas e como síndromes raras, elas muitas vezes não têm manifestação no nascimento e nem às vezes nos primeiros dias ou nos primeiros meses. Elas podem apresentar manifestações ao longo da vida. Então, não necessariamente a criança vai manifestar nos primeiros dias. Não. Ela pode manifestar, por exemplo, na puberdade? Sim, na fase adulta. Na fase adulta também? Também. Então passa uma vida inteira normal, normal assim, que eu digo entre aspas, e depois vai manifestar. A maioria das síndromes raras são manifestadas na infância. As manifestações a grande maioria. A grande maioria. Mas você tem algumas que são na adolescência ou na vida adulta. E na infância, na primeira infância? É variável. Depende muito. E para que os pais possam ficar mais atentos, de forma geral, quais os principais indícios que a criança pode ter de uma síndrome rara? Essa é uma pergunta. E esses sintomas, eles sempre aparecem nos primeiros meses de vida do bebê. Os indícios, as síndromes raras, elas têm uma diversidade muito grande de sintomas e sinais. E
não quer dizer que 2 pacientes com a mesma síndrome vão ter os mesmos sintomas e os mesmos sinais. O que eu falo com os pais é que a síndrome ela funciona como se ela tivesse uma linha. Você tem um paciente numa ponta da linha, que é o mais leve, e um paciente que está na outra ponta, que é o mais grave. Mas é a mesma síndrome rara, é a mesma doença rara, tá? O que eu sugiro para os pais? Principalmente desenvolvimento. E tem um termo que eles falam muito, e eu não gosto muito não. É um termo na história, como é que é? Cada criança tem seu tempo. Eu não gosto desse termo. Nós falamos sobre isso. Eu não gosto. Eu, particularmente, essa é a minha opinião, Viviane, neuropediatra, eu não gosto. Eu acho que o indivíduo, ele tem um tempo, sim, para se desenvolver. Mas existem marcos de desenvolvimento, Patrícia. Então, a gente tem que seguir esses marcos. Esses marcos. De desenvolvimento. Vou te dar um exemplo. A criança, ela tem que andar até 1 ano e 6 meses. Se ela não andou até 1 ano e 6 meses, tem alguma coisa de errado. Ela então, tem que falar, por exemplo... O falar é uma coisa muito complicada. Muito complicada? Eu fico curiosa com essa questão do falar. O falar, chega no consultório, a criança, às vezes com 2 anos, 2 anos e meio, não fala nada. Aí os pais falam assim, eu falei com 4 anos. Não tem essa história, não. Não tem nada a ver. Não tem essa história, não. Existem marcos de desenvolvimento da linguagem e se ele não alcançou esses marcos, tem alguma coisa errada. Tá? Outros sinais que tem que os pais têm que ficarem bem atentos é não ganhar peso. É a criança que não cresce, é a criança que nasce, às vezes, com o que a gente chama de perímetro cefálico, né? O tamanho da cabeça normal, e aí ou ele aumenta ou ele cresce pouco, sabe? Crianças que ficam constantemente doentes, sabe? Tem sempre infecções, acaba um antibiótico, começa outro, acaba... Essas são crianças que têm que ter um cuidado maior. E tem que ser investigado para ver se trata de uma síndrome rara. Sim. Entendi. E como é feito o diagnóstico, doutora Viviane, dessa síndrome? O diagnóstico funciona da seguinte maneira. Primeiro, uma avaliação, né? Geralmente, o pediatra, um bom pediatra, um neuropediatra e um geneticista, tá? Eu falo que uma avaliação não dá diagnóstico, porque se você parar para pensar que são 65 indivíduos para 100 mil pessoas, é raro mesmo. Sim. Então, uma avaliação não vai dar diagnóstico. Às vezes eu falo isso no consultório porque os pais chegam muito estressados com razão, né? Eles querem um diagnóstico, eu também quero, mas às vezes leva tempo. Então, o que eu falo? A avaliação do profissional, às vezes o acompanhamento daquela criança, porque os sintomas e os sinais, eles vão aparecendo e começam a sugerir pra gente o que possa ser. E diante dessa clínica que a gente vai para os exames. Hoje a gente tem inúmeros exames a serem solicitados, mas depende da clínica que a criança apresentar. A gente não vai pedir tudo de uma vez só, né? Então, vídeo eletroencefalograma, exames de imagem, ressonância, exames genéticos. Os exames genéticos hoje, eles são bem fortes agora. Nas últimas 2 décadas, a gente teve um avanço na genética no Brasil, que já tinha ocorrido em outros países. E a maioria desses diagnósticos, se bobear, todos desses diagnósticos de doenças raras vêm de exames genéticos. O problema nosso com exames genéticos é o valor. É o valor. Isso que eu ia falar agora. São caros. Porque o genético talvez traria um diagnóstico talvez mais rápido, mais precoce, né? E só que as pessoas não conseguem pagar. E não existe esse exame genético pelo SUS, por exemplo? Na realidade, o SUS funciona assim. Eu, por exemplo, como que eu faço aqui? Se é um paciente que precisa do Sistema Único de Saúde, eu faço referência para 2 serviços em Belo Horizonte, que são serviços que têm uma neuropediatria forte e uma genética forte, que é o Hospital Infantil João Paulo II, onde eu fiz a minha residência. É um serviço que eu gosto muito. E o Hospital das Clínicas, porque são profissionais que estão naquela lida diária ali, e hoje a gente começa a ter um pouco mais de exames genéticos dentro do Sistema Único de Saúde. Nesses hospitais, por exemplo, fazem. Não quer dizer que vão fazer todos os estágios, mas vão fazer os exames que eles tiverem. O que eles tiverem. Dentro de uma família que tem um plano, uma cobertura
cobertura de plano de saúde ou que tem condições financeiras, aí o caminho ele é um pouco mais rápido, né? Diante do que a gente encontra na clínica da criança, a gente vai pedindo os exames. Mas nós estamos falando, Patrícia, de exame pode custar 10 mil reais. Pois é, como é que uma pessoa paga um exame de 10 exame, fora a ressonância, fora os outros exames que você precisa? E alguns exames são custeados por planos, outros não. Quando eu estava pensando em diagnóstico de doença rara, eu lembrei de a gente teve uma reciclagem em 2020 online, né? Durante a pandemia de doenças raras. Sim. E aí foi questionado pelo pessoal de São Paulo. Quanto tempo eles, né, são professores da USP, eles levavam para fazer um diagnóstico de doença rara num paciente que tinha uma cobertura de plano, tinha uma condição financeira que propiciava. 1 ano. 1 ano? Mas isso é muito tempo. É muito tempo. Então, às vezes isso por uma pessoa que tem condição. Exato. Agora vamos imaginar alguém que não tem. Que depende do SUS. SUS. De saúde, vai levar muito mais tempo. E nem tem todos os exames assim. Talvez não consiga nem fazer o diagnóstico. E aí como que faz? Assim, eu tô te perguntando, porque às vezes pode surgir um paciente assim no seu consultório. Sim, eu tenho alguns que a gente não consegue fechar um diagnóstico e a gente vai tratando os sinais, os sintomas. Sim. Para amenizar um pouco. Convulsivas, então a gente usa anticonvulsivantes, né? Tem deficiência intelectual que é muito forte em doença rara. Então vamos fazer estimulação e a gente vai tratando o que a gente consegue. E essa estimulação é feita como? Na deficiência intelectual, psicopedagogia, o apoio escolar é fundamental, o apoio familiar é fundamental, né? Alguns pacientes precisam de medicação, às vezes, é individual. Cada caso é um caso. Cada paciente é único. Depende do paciente, mas no geral é isso mesmo. É isso mesmo, tá. E agora, para nós encerrarmos o SOS Convida de hoje, falando, né, da importância do diagnóstico precoce, de como ele pode interferir, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, do diagnóstico precoce, como ele pode interferir numa criança que tem a síndrome rara. Eu uso muito o consultório fora dele, né? Essa conversa de médico, né? A gente não fala só de medicina não, mas a gente fala muito de medicina. Sim. Pra que a gente vai cavar um diagnóstico de uma doença rara se 95% delas não tem tratamento? Eu ouço isso muito. Eu acho que o diagnóstico, o paciente e a família têm direito. Ele merece, né? Ele merece ter um nome. Sim. Sabe? Então, primeiro, a família e o paciente têm direito a um diagnóstico. Segundo, diante de um diagnóstico, a gente consegue traçar um tratamento de suporte para aquele paciente. Um plano. Um plano, exatamente. Né? Diante desse diagnóstico, a gente também conhece essa doença rara. Para nós, profissionais, é importante, porque alguma hora a gente vai esbarrar com ela de novo. Eu tenho no consultório 2 meninas com a mesma doença rara. Então, assim, a chance é muito pequena, mas eu tenho 2 no consultório com a mesma doença. Então, quando chegou a segunda, eu já tinha Você já sabia. Né? Então, isso aí aumenta o conhecimento da área médica. É importante porque você diminui procedimentos e exames desnecessários nesse paciente. Porque há certos sintomas, sinais são daquela síndrome mesmo. E quando você não tem um diagnóstico, você fica procurando. E aquele paciente vai sendo submetido a exames e procedimentos desnecessários. E por fim, Patrícia, eu acho que a família precisa do diagnóstico para ter um aconselhamento genético. Sim. Porque quando você tem um diagnóstico de uma doença rara, você tem que saber qual é a chance daquela doença repetir naquela família, entendeu? E dar a chance daquela família ter a escolha, optar por ter, né, ou não. Por ter ou não. Eu falo o seguinte, uma criança com doença rara, como a gente já falou, a maioria delas são degenerativas, é difícil. Mais de uma criança é muito complicado. E isso que você falou é muito importante sobre a mãe ou o pai decidirem
saberem, disso, se é genético, porque você falou que a maioria, 80% é genética, então a pessoa tem o direito de saber, porque ela pode ter outro filho com a mesma doença. Exatamente. E também ela tem que saber, né? A gente fica procurando respostas, por isso que tem esses grupos que você citou na nossa entrevista, as pessoas daqui conversando com países de fora. Às vezes quando eu faço um diagnóstico de uma doença rara, e que eu nunca vi, eu sou super sincera, eu falo, nunca vi. Nunca vi mesmo? Então vamos pesquisar. E aí vamos pesquisar. E aí, às vezes, quando eu encontro essas comunidades, essas associações, eu indico para os pais, procura essa associação, que eles vão te dar mais informação e funciona bem. Ótimo. Que bom. Doutora Viviane, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Abrilhantou o programa. Eu tenho certeza que tirou muitas dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, Patrícia. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo o meu abraço. Espero por você na próxima semana. Um abraço, fique com Deus e até lá.